A paz do Senhor a todos, amém? Amém. Você pode tomar o teu assento, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Sou grato a Deus por esta oportunidade de estar aqui, pelo convite que me foi dado. Obrigado ao pastor Eliseu, e primeiramente ao Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Quero deixar à igreja o abraço da minha esposa, que ela está em casa, ela se operou de uma hérnia que obstruiu o intestino dela. Mais uma vez ela me deu um susto. Eu cheguei numa terça-feira, ela estava na cama gemendo de dor e vomitando e disse, vamos lá ver o que é. E a gente foi lá e diagnosticaram que o intestino dela estava obstruído e teve que ser operada de novo. Meu Deus. Mas graças a Deus ela está bem, está em casa, está com um dreno, mas está se recuperando. Terça-feira, se Deus quiser, ela vai tirar o dreno. E ela mandou dar um abraço à igreja. Então, Deus abençoe. Queridos, hoje a palavra do Senhor vai levar nós a meditar em algo em que a gente é falho, e muito falho. A gente se esforça e luta contra si mesmo, porque é uma luta a gente lutar contra nós mesmos. Alguém já falou que o pior diabo contra eu sou eu mesmo, porque a palavra diabo quer dizer tentador, e o maior tentador de mim sou eu mesmo. E o Senhor que nos criou e nos fez, então Ele sabe o que é melhor para nós, e nos aconselha essa noite a gente meditar na palavra, a meditar na palavra que vai ser ministrada, e ruminar essa palavra, e pensar nessa palavra, e lutar em pôr em prática esta palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então ela vai trazer vida para a nossa vida, vai nos dar saúde espiritual, se a gente ouvir a palavra de Deus e buscar pôr em prática. Como diz a palavra do Senhor, não seja só ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor, para poder ter uma vida plena, e uma vida plena em Cristo Jesus. É viver o que o Senhor quer. A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje para a gente estudar está lá em Tiago, capítulo 3, já é bem conhecida da igreja, do 1 ao 12. Tiago 3, do 1 ao 12. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que devemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grande e batido de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Amém?
Glória a Deus. O título desta palavra vai ser, eu escrevi assim, ó, os perigos que nos enfrentamos por conta do mau uso da língua. Irmãos, eu acho que alguns de vocês viram, né, por agora, saiu aí nos noticiários de um homem que pegou um jacaré e andou com ele nas costas. Vocês viram? Então, esse homem fui eu. Como diz o Roberto Carlos, esse cara sou eu. E aquele animal estava ali atrás da empresa, irmãos, já há algum tempo. Ali tinha um açude e uma empresa aqui de Tubarão comprou todo o pátio da Scania e ele aterrou o açude e está construindo o galpão. Nesse açude tinha um jacaré. E esse animal estava lá, ele conseguiu fugir dos aterros, dos caminhões, e estava andando por ali, e eu peguei esse animal. Alguém viu ele lá, a gente chamou a ambiental, eles por alguma razão não puderam vir, ou vieram e não acharam o animal. E aí me disseram para mim, ó, o jacaré está ali atrás. E eles sabem que eu sou meio corajoso, então eu disse, eu vou lá pegar ele. Ah, tu não pega? Eu pego. Eu fui lá e peguei o bicho. Consegui, né, laçar ele, né, com todo cuidado, porque a gente sabe do risco, que pode me custar um tendão, pode me custar uma mão, a gente não pode brincar, um vacilo pode custar. Mas por que tu está falando isso, Luciano? Eu estou falando isso, sabe por quê, irmãos? Ontem eu fiquei das 9 da manhã até o meio-dia lá na Polícia Ambiental prestando depoimento. Ele falou para mim que os grandão lá de Florianópolis, da Ambiental, queriam a minha cabeça. Mas o que eu fiz? Eu peguei o animal, amarrei ele, passei fita na boca, um colega me ajudou, passou a fita na boca, colocamos lá no campo, lá atrás tem um campo, ele ficou amarradinho lá até a Ambiental vir. A Ambiental chegou lá, o animal não estava machucado, o animal não estava estressado, eles pegaram o animal e soltaram no habitat dele. Mas segundo eles, disseram que houve crime ambiental, porque eu expus o animal e não era desnecessário eu expor ele. E no depoimento que eu estava dando ontem na Polícia Ambiental, eu percebi que uma palavrinha errada poderia me colocar numa situação mal. O policial me falou que os grandes lá de Florianópolis queriam me dar uma multa de mais ou menos R$200 mil. Queriam multar a empresa. Disse, mas o animal estava lá, não está machucado. Aí ele assim, Luciano, eu orei a Deus, irmãos, antes de ir para lá. Eu busquei o Senhor e pedi a misericórdia de Deus. Eu não tive intenção de machucar, de maltratar o animal. A intenção minha era que o animal fosse solto e que ele não tivesse risco de acidente com nenhum colega de trabalho. Mas eu na oração, e fui de carro lá de manhã orando a Deus. E quando eu cheguei lá, o policial conversou comigo e falou todas essas coisas aí. Disse, cara, eu vou te ajudar. Eu vou tentar arquivar o caso. Então depende do que tu vai falar, pode te prejudicar. Então naquele momento me veio no coração, como a nossa língua, um pequeno membro do nosso corpo, pode nos prejudicar, pode nos levar para uma situação difícil, pode nos deixar em calças justas, por assim dizer. Tudo que eu falar pode me dar vida ou derrota, saúde ou doença, alegria ou tristeza, vida ou morte. Pode estar no nosso falar. Em Provérbios capítulo 18, verso 21 diz assim, ó, a morte e a vida está no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Você parou para pensar nisso, irmãos? A morte e a vida está no poder da língua. Quem bem utiliza dela, vai comer do seu fruto. Ou quem mal utiliza dela, vai arcar com as consequências do que falou. Então, o que o Senhor quer? Que a gente medite nessa palavra e ruminamos ela no decorrer dessa semana. É que a gente tem que ter um cuidado no que falar diante das situações que a gente se deparar. Eu acredito que algumas de vocês já ouviram falar sobre famílias que não servem a Cristo
E quando eu digo família que não serve a Cristo, são pessoas que não querem nada com Jesus. E para mim uma família que não quer nada com Jesus é uma família totalmente desestruturada. Porque se não tem Cristo não tem nada. Por mais financeiramente bem que seja, se não tem Cristo não tem nada. Quantas mães já falaram ao filho: tu és um miserável, tu nunca vai dar nada. Tu és um zero à esquerda, tu és um ninguém, tu nunca vai ser um ninguém. E essas crianças crescem com essa palavra de maldição vinda do pai ou da mãe, e eles não se dão bem no casamento. Pessoas que casam se separam e nunca dá certo na vida, porque uma palavra maldizente levou a criança a crescer com aquilo no coração. Então eu digo para você, como boca de Deus, para mim e para você essa noite: cuidado com o que você fala, porque isso pode te colocar numa situação difícil. Dizer assim: mas eu não sabia, Senhor. Não, no dia 10/9/2023 tu estava lá e eu usei o meu servo para falar contigo. Cuidado com o que você fala. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser tardio no falar. Ouve bem, peça a instrução do Espírito Santo no que falar diante das circunstâncias que você se encontra naquele momento. Como a gente leu aqui, disse: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que vocês terão muita cobrança. Quem não tem um chamado para ser um mestre, não se intrometa a ser um mestre. Tenho certeza que dentro de você tem um talento específico de Deus, mas se você não foi chamado para ensinar, não se meta nisso. Aprenda, estude, corre atrás, peça entendimento do Espírito Santo, mas deixa que o Senhor use os mestres para nos ensinar, porque teremos muito mais cobrança. Ele continua dizendo assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão. Todos tropeçamos no falar, todos erramos, mas temos que ter o cuidado no que falar. Cuidado com o que falar. Provérbios 6,12 diz: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Cuidado, irmãos, com o que podemos falar, porque isso pode trazer consequências muito más ao nosso coração, e a gente vê que é tarde. Então temos que tomar muito cuidado. Em Provérbios capítulo 6, a gente vai passear um pouco na Bíblia, irmãos, né? Eu gosto de ler e meditar na palavra do Senhor, como você também. Provérbios capítulo 6,12 diz assim: o homem de Belial, como eu li aqui agora, que anda com a perversidade na boca, tal. Mas no verso 16 ele diz assim, 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina. Então nessas 6 coisas, 3 está relacionado à língua: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, que profere mentira, está ligado à língua, e o que semeia contenda entre os irmãos. Ou seja, a 7ª o Senhor abomina, o que semeia contenda. Se o Senhor abomina isso, irmãos, então a gente tem que abominar também, porque tudo que o Senhor não gosta, nós também não temos que gostar. Mas tem momento na nossa vida, vamos ser franco aqui, que a gente é tentado a fazer um fuxico. A gente é tentado a falar mal do outro. A gente é tentado nessas coisas. Quem trabalha em empresa grande, a gente sabe que de vez em quando tem alguém falando mal do outro. E alguém vem falar mal do outro para você, e a gente parece que é induzido a falar mal daquele alguém. Isso é uma covardia e desagrada a Deus. Já me peguei algumas vezes, irmãos, porque certo colega de trabalho fez algo errado, e o colega vinha falar e eu dizia: é verdade, rapaz, eu não devia ter feito isso, e começa a falar mal do amigo. Isso é uma covardia, e de repente a gente dá por si, digo, eu não devia ter falado. E a hora de pedir perdão a Deus, e se possível, peça perdão à pessoa da qual a gente falou. Cuidado com o que fala, irmãos, que isso fica gravado no nosso coração essa noite. Cuidado com a língua, porque a língua pode nos levar a maus lençóis, nos deixar maus lençóis. Porque a palavra de Deus diz que o homem doma toda espécie de ave, de animal, até de répteis, de peixe, o homem doma.
nunca vi um show de aqueles golfinhos bonitos lá, que os homens domaram aquele animal, ensinaram, mas o homem não consegue domar a língua. Alguém já disse que o animal mais venenoso e mais peçonhento que existe, ele tem a sua toca atrás dos dentes, a nossa língua. Como alguém também já falou, que uma palavra maldizente de alguém, quando fala mal do outro, é como a gente subir numa montanha no dia de vento e virar um balaio de pena, e o vento levar as penas e depois tentar recuperar de volta, não dá mais. Porque a língua, ela tem poder para dar vida e para dar morte. E a língua tem poder também para trazer doença para si só. Isso é cientificamente comprovado. Um cientista uma vez falou que ele fez um estudo, eu não sei como, mas ele fez um estudo, e ele disse: se a pessoa ficar cismando no coração dela que ela tem câncer, ela absorve a doença, ela adquire a doença. Se ela ficar falando que é um Zé Ninguém e que ela tem um projeto na vida dela, que é um sonho dela, ela vai tentar, mas sabe que não vai dar certo, porque eu sei que não vai dar certo, e ficar falando que não vai dar certo, nem vai, porque já deu errado. Mas se você erguer a cabeça e dizer, mesmo que seja difícil, em nome de Jesus eu vou e vai dar certo, pode ter certeza que vai dar certo. Glória a Deus. Quer um exemplo bíblico? Vamos para a Bíblia, um exemplo bíblico. Talvez você pode estar pensando, hoje não era o que eu queria ouvir, eu vim aqui, eu queria ouvir outra coisa da parte de Deus. O Senhor te conhece, querido, sabe o que é melhor para mim e para você. Números capítulo 13, a partir do verso 25. Quando o Senhor falou a Moisés para que enviasse espias para espiar a terra, e os espias foram espiar a terra, 10 foram, mas só 2 trouxe resultado positivo. Os outros 10, que a gente nem sabe quem é, falaram que não ia dar certo, que eles não iam possuir a terra, que eles não iam entrar lá, porque os homens lá são gigantes, descendentes de Anak. As cidades eram fortificadas, tinha muralhas fortificadas. Eles foram, espiaram a terra, trouxeram o fruto da terra, mostraram o fruto da terra. Está aqui o fruto da terra, é uma terra boa, forte, fértil, mana leite e mel, mas lá não vamos conseguir entrar. E o Senhor tinha prometido para eles. Eles saíram do Egito e chegaram diante daquele lugar, mais ou menos 40 dias de viagem. A gente entende que eles ficaram, irmãos, 40 anos no deserto perambulando, por causa da palavra que eles falaram, porque fizeram mau uso da língua. No verso 14 diz: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nulo dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor. Não temais, ó povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Olha que situação, irmãos. Depois você pode ler em casa, Números capítulo 13, a partir do verso 25, e se estende ao 14. No 14, 28 disse assim, ó: disse-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Olha só, como falaste aos meus ouvidos. Tudo Deus escuta.
Tudo que a gente fala, o Senhor está ouvindo. Pronuncia, irmãos, palavras de bênção para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu marido. Fala palavras positivas. Como é bom. Às vezes a gente está trabalhando no serviço e dá uma coisa errada, dá outra coisa errada, não dá certo. A gente se entristece, a alma da gente se entristece. E a gente vem embora. Quando a gente chega em casa, tem uma mulher sábia de Deus te esperando. E ela percebe que a gente está triste, percebe que a gente está chateado naquele dia. E ela fala o que houve. E a gente meio que não quer falar sobre o assunto, mas a gente fala. Se aconteceu isso e aquilo. E de repente Deus usa a boca da mulher para falar palavras bendizentes, dizendo vai dar certo, calma, é coisa que acontece, descansa no Senhor. Isso acontece na vida, é para o teu crescimento. Naquele momento, como um estralar de dedo, a alma da gente se alegra e a gente se sente melhor. Mas já pensou se viesse palavra maldizente? A vida é assim, tu vai dar sempre errado na tua vida. Irmãos, a tristeza a tristeza nos oprime de uma maneira a tal ponto que em certo momento da nossa vida começamos a adquirir doenças cardíacas por causa da preocupação e de uma palavra que a gente fica alimentando, uma palavra ruim. Então cuidado com o que fala, porque a língua tem poder para a vida e para a morte. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Vocês são cidadãos do céu. Estamos aqui peregrinos nessa terra. Se alguém perguntar para você de onde você é, como o guarda me perguntou ontem, tu és natural de onde? Eu sou natural de Tubarão, resido em Capivari, mas me deu vontade, eu sou natural da Nova Jerusalém. Eu estou aqui passando só por um momento, vai vir momento ruim, vai vir momento ruim, momentos bons e momentos ruins, mas um dia eu vou viver na Nova Jerusalém. Você é natural de lá. Vocês são natural de lá, escolhido, povo único, exclusivo de Deus. Então não te entristeça porque alguém te falou algo que te ofendeu. Em nome de Jesus, isso saia do teu coração. Converta uma palavra maldizente em coisa boa, para que a pessoa olhe para você e dizendo que, olhando para você, diz assim, ó, tem palavra que eu lanço no coração de tal pessoa e bate no peito e cai por terra. Ela não se entristece. Não se entristece porque você já está coberta com o Espírito Santo. Você está protegida pelo Senhor. Vai ter momento triste, vai ter momento de doença, vai ter momento de luta, vai ter, mas a vitória é certa. É só confiar no Senhor. O Senhor disse: como falaste a meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, que dentro de vós contra mim murmurastes. Irmãos, como eu disse, é uma viagem de mais ou menos 39 a 40 dias, do Egito até onde o Senhor prometeu a terra. José fez esse percurso com Maria, quando Jesus ainda criança, estava sendo por Herodes perseguido para matar. E o anjo do Senhor disse: vai, te dispõe para o Egito. E ele foi para o Egito. E depois o anjo do Senhor falou: volta do Egito. Foi o trajeto que o povo fez quando saiu do Egito. Mas por conta da murmuração, por conta das palavras maldizentes, por conta de não confiar no que o Senhor tem falado para eles, eles ficaram perambulando pelo deserto. E as pessoas que duvidaram, que murmuraram, morreram no deserto, como eles mesmos disseram. Tomara tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. No deserto eles morreram, como o Senhor disse. Parece uma palavra que não traz alegria no momento. Mas Deus nos conhece e sabe que a gente precisa. Porque às vezes uma palavra de tristeza que nos deixa um pouco para baixo é que vai te trazer vida. Quando Deus disser para ti não, é porque é não. Quando Deus disser sim, ninguém pode dizer para ele: por que dissesse sim? Não, não vai acontecer. Quem pode tentar Deus? Se Deus disser, meus irmãos, se Deus falou que tu és vencedor, que tu és uma vencedora, você acha que Satanás pode chegar para ele? Não vai ser assim, não é bem assim como tu está falando, não. Satanás é um cachorrinho,
amarrado. E ele só pode ir até onde Deus disser, até lá tu vai. E pronto. Às vezes ele usa a pessoa para te falar algo que você não quer ouvir. Mas Deus permite, porque a palavra às vezes vai te dar força. Você vai honrar o Senhor dependendo do que você falar. Simplesmente temos que confiar que a terra tem gigante, tem gente forte, cidade é fortificada. Mas se Deus disse que ia nos dar, Ele vai dar. Glória a Deus. Tiago falou no 3, verso 2, quem tropeça? Quem tropeça? Todos tropeçamos. Todos tropeçam no falar. Mas Deus é bom e misericordioso para nos perdoar e nos dar vitória. Glória a Deus. Escuta. Na cidade de Nob, Saul mata 87 sacerdotes por causa de uma palavra maldizente. Está lá em 1 Samuel 22, 6 até o 19. Davi e seus homens chegam ao sacerdote daquele lugar e diz que está com fome. O sacerdote dá o pão da propiciação para Davi e seus homens. E Davi pediu se tivesse alguma espada para dar para ele, que ele estava sem nada. Então o sacerdote disse: tem a espada de Golias, aquele que tu matasse. E aí existiu ali um homem, sacerdote de Saul, e este homem, ele chamado Doeg, vai levar a Saul uma mensagem distorcida. Ou seja, olha o poder da língua, irmãos. Ele vê ali no sacerdote o que o sacerdote fez a Davi, e ele leva até Saul uma mensagem distorcida. E Saul já estava irado, se irou mais ainda. Saul chama o sacerdote e diz: por que conspiraste contra mim? E este homem Doeg fez uma fofoca, fez mau uso da língua. E Saul mandou matar 87 sacerdotes, mulheres e crianças, inclusive criança do peito. Manda seus soldados matar todos. E os soldados de Saul recusam fazer isso. Então Saul entrega uma espada na mão do fofoqueiro Doeg e manda Doeg matar os sacerdotes. E ele vai lá e mata, porque senão Doeg ia morrer. Morreu 87 sacerdotes, mulheres e crianças, por causa de uma palavra maldizente. Uma palavra maldizente pode matar. Pode dar vida, mas pode matar. Temos que estar em oração pedindo ao Senhor para que possamos fazer bom uso da língua, para através disso glorificar o nome do Senhor. A língua tem um poder de destruir, né? Tiago usa como exemplo o fogo e o veneno. Está lá no versos 3 e 4. Capítulo 3, 3 e 4. No verso 5 a 8, a língua tem o poder de destruir, usa o fogo e o veneno. No verso 9 até o 12, tem o poder de deleitar, usa a fonte e a árvore. Então, irmãos, a língua tem o poder de dirigir, ele usa o freio e o leme. A língua tem o poder de destruir, fogo e veneno. E a língua tem o poder de deleitar, a fonte e a árvore. Viu como, dependendo do que a gente fala e dependendo da situação, a língua pode matar e pode dar vida. No relatório lá que eu estava dando para o policial, eu disse, aí o animal estava lá atrás, eu fui lá e peguei o animal. Ele diz: Luciano, não fala peguei. Ó, um trocadilho de palavra. Fala capturei o animal. O policial estava me ajudando, pastor. Porque ele viu que eu estava inocente, que eu não tinha fazer mal. Então, dependendo do que a gente fala diante do juiz, irmão, pode condenar e pode absolver. Não fala peguei. Eu vou botar aqui, eu capturei, eu resgatei. Resgatei o animal, essa é a palavra.
Você é inteligente, você sabe o que eu estou querendo dizer, irmãos? Um trocadilho de palavra, dependendo do que você vai falar. Se alguém te trazer uma fofoca de alguém, repreenda em nome de Jesus. Ora pelo fofoqueiro e pela pessoa que está sendo acusada daquilo. Que morra ali em você, não leve adiante. Como disse, volto a dizer o que eu já falei: a língua tem poder para a vida ou para a morte. Quem bem utiliza, utilize bem. Seja direcionado pelo Espírito Santo. Traga vida no que falar, irmãos. Porque Deus é bom. E Ele faz a gente ouvir essas palavras por amor. Ele nos ama. E por conta disso Ele diz: se tu ouvires essas palavras e pôr em prática, serás livrado de muitas dor de cabeça. Glória a Deus. Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. Assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim o que é edificante para dar vida. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Quantas vezes, né, irmãos, a gente se pega fazendo, falando algo que não agrada a Deus. Às vezes a gente se ira com a esposa e fala o que não agrada a Deus, e de repente a gente bota a mão no rosto, na consciência, e diz: o que foi que eu falei, meu Deus? Não devia ter falado uma palavra que magoa, que fica afinetando as pessoas, que fica machucando, né? Às vezes uma palavra de um pai para o filho machuca o filho. Colocar na mente do filho, se ele quiser ser um doutor, injeta isso na cabeça do moleque: não, tu vai ser um médico, em nome de Jesus. Temos que estudar, filho, vai atrás. Estuda, vai atrás, estuda. Ele pode não chegar onde ele quer, mas em algum lugar ele vai chegar. Em algum lugar ele chega. Transmita nas atitudes, porque a nossa língua, como disse o escritor, é um pequeno membro do nosso corpo e pode levar nossa alma para o inferno. Na verdade, a língua em si, ela é só um membro. Se a gente vê uma língua, deve ser feio, né, uma língua. Mas uma língua em si, ela não é nada, mas é o caráter dentro da pessoa. E a língua é a ferramenta para pronunciar o que eu sou, o que eu posso fazer, o que eu posso falar. É o que eu sou, porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, na verdade, quem você é quando não tem ninguém vendo? Quem você é quando você está só você e mais ninguém, além de você e a escuridão? Quem você é quando está só você mesmo, você e o teu travesseiro? Quem você é nesse momento? Quem você é quando está só você no teu quarto, atrás de uma tela de computador ou atrás de um aparelho celular? Quem você é nesse momento? Às vezes a gente acha que está sozinho dentro do quarto, mas eu digo a você, o Espírito Santo, Deus está ali. Que a gente venha ter temor, para quando a gente for navegar em certo site que não agrada a Deus, a gente dizer: Deus está vendo onde eu estou indo agora, aonde eu quero ir. O que agrada a Deus? Como você agrada a Deus? Quando você é tentado. Porque o próprio Tiago disse que a cobiça dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Que a cobiça, quando vier, o desejo vier, e nesse desejo a gente sabe que aquilo não agrada a Deus, é momento de dobrar o nosso joelho e pedir: Senhor, eu não quero ter esse pensamento. Senhor, eu não quero ter esse sentimento, porque não te agrada. Me liberta desse sentimento. A palavra de Deus fala em Mateus 7,7
Pedi e dar-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, todo o que bate abri-se-lhe-á. Deus ouve. E para encerrar, irmãos, quero ler um texto que está em Salmo 141, que diz, Salmo de Davi, que diz assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O segredo para ter uma vida saudável, tanto física quanto espiritualmente, é falar com o Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida está nele. A vida está no Senhor. Você tem dentro de você o sopro de vida. Cada um de nós temos o sopro de Deus dentro de nós. Eu vi um pregador falar algo que eu achei muito interessante, e acredito que você também já ouviu. Que ele contando que quando Deus quis criar as árvores frutíferas, Ele falou com a terra: produz a terra árvores frutíferas segundo a sua espécie. Quando Deus quis criar os peixes, os animais marinhos, Ele falou com o mar. Mas quando Deus quis criar você, Ele falou entre a Trindade, dizendo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele conversou entre eles, a Trindade conversando: façamos o homem a nossa imagem. E aí ele conclui dizendo assim: se arrancar uma árvore da terra, o que acontece com ela? Ela morre, porque a origem da árvore é a terra. Se tirar um peixe do mar, o que acontece com ele? Ele morre, porque a origem do peixe é o mar. Se você sair da presença de Deus, o que acontece com você? É morte, porque você é de Deus. A tua origem é de Deus. Como eu disse aqui, você é morador da Nova Jerusalém. É só uma questão de tempo para você desfrutar de tudo isso que o Senhor tem para nós. É só uma questão de tempo que nós possamos, irmãos, orar de mãos dadas ao Senhor e dizer: ora vem, Senhor Jesus, me ajuda a não fazer mau uso da língua, mas glorificar o teu nome, exaltar e honrar o teu nome, que é digno de honra, de glória e de toda adoração. Todos nós tropeçamos, e como todos nós tropeçamos, podemos dizer a Deus: me perdoa, Senhor. Ele é um advogado fiel e vai te perdoar, porque Ele te escolheu sabendo que você tropeça, sabendo que nós tropeçamos. Deus disse a Davi: achei um homem segundo o meu coração. Não que Davi fosse perfeito, Davi errou e muito, mas é porque ele reconheceu quem ele era fora de Deus e quem ele era em Deus. Em Deus, você é mais que vencedora. Em Deus, eu sou mais que vencedor. Fique com essa palavra no teu coração. Como eu disse, rumina essa palavra. Para quem não sabe o que é ruminar, irmãos, né? Eu acho que os que são um pouco menos jovens aqui sabem o que é ruminar. É quando o animal está deitado na noite, na calada da noite, ele está mastigando o alimento, ele engole e o estômago volta e ele mastiga o alimento de novo. Que esta palavra que você ouviu entra no teu coração, encontre guarida, e no deitar da tua noite você fica alimentando e ruminando. Eu falei o que não devia para aquele irmão. Eu vou ligar para ele, eu vou ligar para ela, vou pedir perdão, vou pedir desculpas. Isso agrada a Deus e te traz vida. No primeiro momento é difícil pedir desculpa, parece que o nosso coração se endurece. A carne não quer, mas o Espírito de Deus que está em ti é muito mais forte que a carne. Diz: quem manda aqui sou eu, quem manda aqui é Deus. Eu vou ligar e vou pedir perdão. Direcione palavra de vida.
Ouvi um pregador falar uma vez que uma irmã estava enferma, uma doença. E ela disse que ouviu da palavra do Senhor o pregador dizer, que está lá, se não me engano, na carta de 1 João, capítulo 1:7, ou 1 Pedro 1:7, ou 17, que diz assim: assim como tu és, eu sou aqui na terra. E essa mulher ouviu a palavra e ela teve uma fé tão grande dentro dela que ela disse: Senhor, assim como tu és, eu sou aqui na terra, e eu sei que o Senhor não tem câncer. E ela orou com fé, pedindo a cura a Deus, e a mulher foi curada da doença. Tudo que pedir com fé, você receberá, obterá a vitória. Mas mesmo que às vezes a gente pedir e Deus não dá o que você pediu, pode ter certeza, é o melhor para a tua vida naquele momento. Porque Deus é que sabe de todas as coisas. Desejo a você uma ótima semana de trabalho, que o Senhor abençoe e te guarda de todo mal e te dê saúde física e espiritual. Uma vez mais, eu agradeço a Deus pela oportunidade. Fique com essa palavra no teu coração em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos.